gostaria de convidar o Dr. Alejandro Vera para abordar o tema depressão e espiritismo, uma abordagem psicossocial e espiritual. Lembrando o tempo de 40 minutos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é uma grande alegria participar desse momento, principalmente dividindo a mesa com duas figuras fantásticas, que é o Sérgio e o Flávio, e que me serviram de inspiração para que eu pudesse, inclusive, abraçar a psiquiatria como especialidade médica. Então, fica a minha gratidão aqui por serem dois exemplos para mim. E falar sobre um assunto que é extremamente importante, mas que eu pensei que não existiria aqui em Maceió, que é uma linda cidade, com praias maravilhosas, que é a depressão. Eu acredito que ninguém deprime aqui em Maceió, né? Mas, assim, lamentavelmente, nós sabemos que a depressão não escolhe pessoas, não escolhe locais, não escolhe ninguém, de uma forma geral. E nós sabemos que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, há um fenômeno mundial, há um fenômeno extremamente importante dentro dos chamados transtornos psiquiátricos. A Organização Mundial de Saúde nos traz dados importantes, nos mostrando que, em 2020, as previsões são de 30 milhões de pessoas atingidas por esse transtorno, que, segundo o estudo dele, que é um estudo que foi realizado há alguns anos, que busca medir a perda de funcionalidade do indivíduo, que é atingido por esse transtorno, segundo todas as doenças que nós conhecemos, ela ocupa o segundo lugar, perde apenas para as doenças cardiovasculares, e que nos próximos anos ela ocupará esse posto de primeiro lugar. Portanto, o que já justifica nós abordarmos esse assunto de fenômeno mundial, como diz, que vamos trazendo também outros dados importantes sobre a prevalência desse transtorno, segundo os estudos do World Mental Health Survey, um estudo que foi realizado em 2010, com quase 90 mil pessoas, buscando abordagem tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, que foi um estudo realizado durante 12 meses. Aqui nós temos nessa tabela das características de prevalência em 12 meses, nos países desenvolvidos, que atinge 5,5%, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 5,9%. A idade média de início, que é um dado interessante, nos países desenvolvidos, 28,9 anos, e nos países em desenvolvimento, 27,2, ou seja, as pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo, numa idade cada vez mais precoce, cada vez mais novas. Em relação ao número médio de episódios durante a vida, que o indivíduo acaba tendo, principalmente quando existe uma recorrência de episódios depressivos. Nos países desenvolvidos, por exemplo, são uma média de quase 15, enquanto nos países em desenvolvimento, 10,9, praticamente 11 episódios ao longo da vida. Esse estudo nos traz ainda a persistência e gravidade nesse período de 12 meses, em relação à duração média, por exemplo. Países desenvolvidos, 27 semanas, e países em desenvolvimento, 26 semanas. Quando nós focamos na questão clínica, na gravidade da questão clínica, nos países desenvolvidos, quase 34% desses pacientes têm uma gravidade importante, enquanto nos países em desenvolvimento, 42%. Existe uma discrepância. Nos outros dados, nós observamos que eles são bem semelhantes, mas quando focamos na questão da gravidade clínica, já existe uma disparidade. Talvez seja também, pelos países em desenvolvimento, a maior dificuldade dessas pessoas conseguirem um acesso mais facilitado aos instrumentos de saúde. A questão do comprometimento ocupacional, a gravidade, quase 66% nos países desenvolvidos, enquanto nos países em desenvolvimento, 49,3%. Também é outro item importante. E a média dos dias de incapacitação, envolvendo aí quase 49% nos países desenvolvidos e 25%, ou melhor, 25 dias na questão dos países em desenvolvimento. Então, são dados importantes que nos são trazidos pelos mais diversos estudos, mostrando a relevância do assunto, a importância dos transtornos depressivos no mundo todo, e o quanto que eles atingem a nossa vida no nosso dia a dia. Outros dados mostrando, por exemplo, a prevalência ao longo da vida na população geral. A depressão maior alcança de 15% a 16,8%, enquanto a distimia, que segundo o DSM-5, que foi lançado na semana passada em Washington, agora denominado como uma depressão crônica, é de 4,3% a 6,3% também, uma patologia importante que causa muita incapacidade ao ser. A questão das mulheres, por exemplo, que tem um risco 2 a 3 vezes maior que homens de adoecer, principalmente durante a idade fértil. Um dado importante para nós.
E a prevalência em jovens, como disse, cada vez maior, as pessoas adoecendo numa idade cada vez mais precoce, mostrando que não existe faixa etária. Nas crianças pré-escolares existe uma prevalência aí de 1%, nas crianças em idade escolar nós temos 2%, nos adolescentes de 5% a 8%. E o suicídio é estimado em 15% dos pacientes com algum tipo de transtorno psiquiátrico, ou melhor, transtorno depressivo. Então são dados que vão justificando a nossa fala, mostrando que se trata de um problema de saúde pública e que precisa de medidas cada vez mais urgentes, no sentido de buscar a prevenção desses transtornos mentais, desses transtornos depressivos e a promoção de saúde, que é de extrema importância. E é claro que a espiritualidade entra nisso tudo, como um importante mecanismo de auxílio para que as pessoas adoeçam cada vez menos e busquem a chamada saúde integral. Em relação à etiopatogenia, que é importante também essa abordagem do ponto de vista biológico, o que ela nos traz, os dados que nós temos, quero trazer aqui que resulta de uma complexa interação, vários fatores envolvidos, entre eles os fatores genéticos, que nós sabemos, se diz no nosso meio, no meio científico, de que existem predisposições genéticas, que elas são importantes no desenvolvimento desses quadros depressivos. Dentro de outros fatores biológicos, nós temos uma resposta ao estresse que é importante, alterando fatores neurotróficos também essenciais para que ocorra esse mecanismo, dentro do ponto de vista biológico, na depressão. O outro ponto importante de interação são os fatores psicológicos, que envolve a questão da personalidade do indivíduo, os relacionamentos pessoais, assim por diante, as questões ambientais que envolvem, por exemplo, a dieta, o álcool, ritmos biológicos, enfim, que nós temos, conforme o nosso conhecimento, que nos é trazido, essa interação de fatores, envolvendo a questão genética, outros fatores biológicos, psicológicos, ambientais, e assim por diante, que acabam colaborando de alguma forma ou de outra, para que o indivíduo ele tenha algum tipo de transtorno depressivo. E que acabam resultando numa série de sintomas neuropsiquiátricos, por essa, muitas vezes, vulnerabilidade genética, numa relação com o ambiente de estresse físico ou emocional, em que acaba havendo uma desregulação da neurotransmissão, ou seja, daquilo que nós já conhecemos, de neurotransmissores cerebrais, por exemplo, noradrenalina, serotonina e dopamina, em que nós sabemos que existem essas alterações biológicas, essas alterações físicas no processo depressivo, assim como sabemos que também existem alterações neuroendócrinas, do ponto de vista anatômico e autoimune, ou seja, vão haver alterações na imunologia do indivíduo, alterações das defesas, e alterações de cascatas, chamadas cascatas intracelulares, que envolvem a questão da impressão gênica, fatores neurotróficos, enfim, essa interação desses fatores, por uma chamada vulnerabilidade genética, como nós sabemos, relacionado a um estresse físico e emocional, que nos levam aos chamados sintomas neuropsiquiátricos, do ponto de vista emocional, cognitivo, neurovegetativo e álgico, ou seja, a dor. Essa desregulação do eixo neuroendócrino hipotálamo, hipófise adrenal, que é aquilo que ele traz dentro da desregulação neurotrófica. O estresse agindo em sistemas cerebrais importantes, que envolve hipotálamo, a hipófise, a glândula adrenal, na liberação de cortisol, na liberação de outras substâncias inflamatórias, que os cientistas têm acreditado hoje que a depressão é uma doença inflamatória. E, a partir disso, têm pensado em novas terapêuticas para que o indivíduo possa ser auxiliado com outras medicações, com a farmacoterapia e assim por diante. Nos mostrando a importância dos aspectos também biológicos no desenvolvimento do quadro depressivo. Essa desregulação que causa anormalidades do sono, que causam desajustes dos ritmos circadianos, anormalidades do sistema imunológico, alterações da morfofisiologia cerebral, ou seja, nós temos esses dados que são concretos, havendo essas alterações anatômicas importantes, assim como uma correlação com a apoptose, que é a morte cerebral na região do hipocampo, que tem uma relação com a memória. Então, vendo do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, orgânico, o impacto desse transtorno naquele que acaba sofrendo a depressão. Quadro clínico e diagnóstico, de uma forma geral, nós sabemos que não existe nenhum marcador biológico, nenhum exame de imagem, isso dentro da psiquiatria de uma forma geral, que possa nos trazer algum indicativo de que aquele indivíduo tem depressão, que tem esquizofrenia, que tem transtorno bipolar e assim por diante. Não existe. Aliás, é um grande desafio da psiquiatria nesse sentido. Se tem buscado constantemente, e as críticas dentro de um modelo reducionista é esse. De que forma que eu posso alcançar algo mais concreto que me diga que aquele indivíduo está deprimido, que ele tem algum outro tipo de transtorno psiquiátrico?
já que não existem marcadores biológicos, como existem outras doenças clínicas, dentro de outras especialidades médicas. Isso é extremamente importante. O nosso diagnóstico é essencialmente clínico, dentro de uma anamnese que é colocado no contato com o paciente, e que vai nos relatando uma série de sintomas, que a partir disso, dentro de um determinado período, nós vamos fazendo esse diagnóstico. Seja por um humor deprimido, uma falta de interesse e motivação, seja por sentimento de baixa autoestima, culpa, desesperança, tristeza, apatia, solidão, ansiedade, vazio, etc. São vários sintomas que vão se somando e vão nos mostrando que, de repente, aquele indivíduo pode estar passando por algum tipo de transtorno depressivo. Às vezes por um pensamento mais lentificado, prejuízo na concentração, na atenção, na memória, mostrando as alterações cognitivas, alterações do sono, dor. Dor é muito importante. Nós temos dados que nos mostram que na atenção primária, estudos que têm sido realizados, a maioria dos pacientes que passam, eles acabam se queixando primeiramente de dor física, e quando na realidade o pano de fundo é um transtorno depressivo. Dos pacientes que chegam na atenção primária, seja nas UBSs, cada 10 pacientes, 6 têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. E o mais prevalente acaba sendo a depressão, que se manifesta de variadas formas. Assim como em quadros mais graves, acabam apresentando sintomas psicóticos, que são as chamadas alucinações auditivas, delírios, que são as alterações do juízo da realidade, eu creio que estou sendo perseguido, e assim por diante, ou as vozes que ficam dizendo para aquele indivíduo que ele, enfim, que ele não presta, que isso, aquilo, de conteúdo mais negativista. Tudo isso dentro de uma anamnese que vai sendo realizada, dentro de um período importante. Aquele que acorda, de repente, diz, eu acordei depressivo, não tem sentido. Faz quanto tempo? Faz um dia, faz 2 dias. Quer dizer, o termo depressão está cada vez mais vulgarizado nesse sentido. Mas a depressão, enquanto doença, algo muito maior, envolve uma série de fatores, uma série de sintomas que, relacionados, vão indicar que existe um transtorno que precisa ser o quê? Melhor visto, tratado de uma forma mais complexa. Dentro disso, dentro disso que é colocado para nós, enquanto quadro clínico, enquanto diagnóstico, acabamos nos baseando na Classificação Estatística Internacional de Doenças, que é a CID-10, da Organização Mundial de Saúde, aqui dentro do capítulo 5, do F30 ao F39. Aqui nós não estamos abordando o F31, que seria do transtorno bipolar, e sabemos também que existe a depressão bipolar. Estou focando mais na questão da depressão unipolar, que vai dentro desse sentido, e que é extremamente prevalente. E que, portanto, a classificação, a CID-10, nos auxilia para que possamos aí determinar a gravidade do quadro, e assim por diante. Mas dentro de tudo que é apresentado, dentro dos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, nós sabemos que existe uma dimensão espiritual que é extremamente importante, e como nos coloca a Clarêncio em nosso lar, um instrutor espiritual, que o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, há que penetrar a alma, sondar as profundezas, mostrando que, embora se faça necessário, sim, manuais de classificação diagnóstica, que a medicina avance cada vez mais para que nós tenhamos certeza daquilo que é diagnosticado, no sentido de não diagnosticar de forma excessiva aquilo que muitas vezes se nos apresenta como uma tristeza, e não como um quadro depressivo, porque existe também uma crítica em relação à chamada tristeza perdida. A tristeza, enquanto sentimento, é natural a todos nós. Vários desses sintomas que foram colocados aqui, de uma forma isolada, fazem parte de nossa natureza, fazem parte do nosso dia a dia. A questão é quando eles, em conjunto, começam a nos atrapalhar no nosso dia a dia, nas nossas funções diárias, no nosso trabalho, na nossa relação com nossos familiares, naquilo que nós buscamos. Sintomas isolados não nos dizem nada, fazem parte de nossa natureza. E daí a necessidade de nós pensarmos nesse em conjunto, mas avaliarmos também o que nos diz aquele indivíduo dentro da profundeza da alma. A necessidade de não buscarmos apenas a terminologia, mas buscar o quê? O sentido daquele sofrimento. É o que o Clarêncio nos coloca. Se faz necessário aprofundar, sondar a alma, para que nós possamos auxiliar aquele indivíduo na sua essência. Dentro disso, dentro desses fatores que são importantes, das questões genéticas, das questões biológicas, das questões psicológicas, ambientais, como disse, nós temos a dimensão espiritual. Dimensão essa extremamente importante. A dimensão espiritual envolvendo a espiritualidade, enquanto um sentimento de busca por algo maior, por essa força que nós denominamos de Deus, a busca da espiritualidade, enquanto nós, como seres espirituais,
projetados no mundo através das leis da reencarnação, na necessidade de buscarmos desenvolver as nossas potências, de aplicarmos todos os nossos talentos, como nos diz Jesus, e dentro dessa trajetória, na busca do luminoso, como nos coloca a Joana de Ângeles, nós vamos tendo o quê? Oscilações. Oscilações naturais, que são das tristezas, que é no sentimento muitas vezes de vazio, que são das dificuldades diárias, e que em algum momento podemos adoecer, e que se faz necessário esse outro olhar, olhar na essência do indivíduo, para que possamos auxiliá-lo dentro de uma complexidade maior. Essa dimensão espiritual é extremamente importante. Como disse, os estudos têm nos mostrado cada vez mais a importância desse sentimento religioso, independente de qual religião que o indivíduo abraça, seja ele católico, seja ele espírita, evangélico e assim por diante. A busca desse sentimento, da espiritualidade, na questão de buscar novos valores, no sentido de buscar essa força maior, que tem auxiliado as pessoas que, porventura, apresentam algum tipo de transtorno depressivo a melhorar cada vez mais rápido. Estudos nos mostram que, em quadros muito mais graves, nos quais se faz, por exemplo, uma internação, aqueles que abraçam a espiritualidade, aqueles que creem em alguma força, esses têm um número de dias menor de internação, se recuperando de uma forma mais rápida. Assim mesmo com pacientes que são atendidos em ambulatório, buscando a questão da oração, buscando a busca da socialização dentro da sua instituição religiosa. Tudo isso auxilia a se melhorar cada vez mais rápido, com dosagens de antidepressivos menores. Isso é de nossa prática, se percebe quando aquele indivíduo se permite a isso, se permite a esse sentido da vida, a essa questão existencial maior. Essa melhora ela vai se tornando cada vez mais evidente e mais sustentada, mostrando que a medicação, enquanto um recurso, ela é importante, mas que não resolve nossos problemas. E sim a busca do sentido daquele sofrimento, daquela dor. Qual a mensagem que ela nos traz? Nesse sentido é importante. Então, Joana de Ângeles nos coloca que o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial. Análise muitas vezes que nos permitimos a fazer sem aprofundar a essência daquele indivíduo, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. De origem divina, em sua essência, desenvolveu a inteligência e o sentimento, através do extraordinário périplo antropo-socio-psicológico, nos colocando aqui enquanto seres espirituais, como disse, projetados no mundo, através do desenvolvimento dessas potências que nós temos, como seres extremamente complexos, no qual temos elementos constitutivos importantes que também merecem serem estudados e aprofundados. Dentro desse aprofundamento, que sabemos que somos seres espirituais, como seres espirituais não somos um corpo físico, mas sim temos um corpo físico, existem estruturas sutis importantes que merecem destaque, a questão do corpo mental, enquanto envoltório sutil da mente, que antecede o perispírito como envoltório sutil do espírito. Temos no corpo mental as matrizes psíquicas que vão ordenar toda a questão genética, a formação do corpo físico dentro de nossas necessidades reencarnatórias, e que, uma vez alteradas, por qualquer motivo, algum tipo de perturbação mental, de perturbação no campo do pensamento, dos sentimentos, elas podem atingir essas estruturas mais sutis e, por consequência, vão atingir a parte orgânica, o nosso corpo físico. Dentro disso, e da importância do estudo do perispírito enquanto corpo sutil, nós temos os chamados centros de força de energia, que nos é trazido através de Evolução em Dois Mundos por André Luiz, 7 centros de forças principais, nos quais os principais para nós, neste momento, acabam sendo o centro de força coronário, que existe uma correlação orgânica com o diencéfalo, uma estrutura cerebral que eu vou estar apresentando, e o centro de força cerebral, que é relacionado ao córtex encefálico. São 2 centros de forças importantes, relacionados aí também à estrutura sutil, enquanto envoltório da mente, que é o corpo mental, e que nos explica muito dessas alterações neuroanatômicas que nós apresentamos no momento em que adoecemos, por exemplo, por um processo depressivo. Em relação a essas estruturas, o diencéfalo, que envolve, entre outros, o tálamo e o hipotálamo, André Luiz nos coloca que é a sede do centro coronário, esse centro de força, extremamente relacionado ao quê? Como sede da mente, e que existe também como um centro que vai assimilar os estímulos do plano superior, orientando assim a forma, o movimento e a estabilidade, principalmente do pensamento. O pensamento enquanto matéria mental,
Pensamento enquanto matéria mental que tem o quê? Tem a responsabilidade de transmitir a ideia e o sentimento. Além disso, é o centro que, assimilando esses estímulos, serve para o metabolismo orgânico, nos coloca a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Portanto, é importantíssimo, muito importante essa relação, essa correlação que existe entre o centro de força e a parte anatômica, a parte cerebral, a parte orgânica. O diencéfalo, além disso, é um importante ponto de interação, como sede do centro coronário, entre as forças determinantes do espírito e as forças chamadas fisiopsicossomáticas, que são organizadas, como é colocado por André Luiz, com ação difusiva sobre a matéria mental, que são nossos pensamentos. Colocando mais uma vez a importância disso tudo, envolvendo a parte fisiológica, a parte psíquica e a parte somática. Tudo aquilo que ocorre no campo dos pensamentos, nas nossas ideias emitidas, através de nossos sentimentos, enquanto matéria mental, vai criar um campo vibracional ao nosso redor, que vai atingir as nossas estruturas cerebrais. E vão haver alterações que justificam tudo aquilo que a ciência tem estudado e tem revelado, no sentido de alterações neuroendócrinas, alterações hormonais, alterações dos nossos neurotransmissores. Encontrando a gênese disso tudo nas profundezas, como coloca Clarencio, da alma. Além disso, como sede do centro coronário, na região do diencéfalo, é o ponto de partida da corrente de energia vitalizante, formada assim dos estímulos espirituais. É o próprio ser espiritual nessa relação com toda essa estrutura orgânica, fisiológica, e que vai supervisionar os demais centros vitais. Em relação ao centro cerebral do corpo espiritual, no caso, o outro centro de força de energia, no qual existe uma correlação com o córtex encefálico, nós temos que ele governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Além disso, segundo André Luiz, marca a atividade das glândulas endócrinas, hormonais, nos mostrando que qualquer tipo de alteração causa, do ponto de vista espiritual também, essas alterações hormonais, que vão se refletir no nosso físico, e que vai administrar o sistema nervoso na sua organização, na sua coordenação, na atividade no mecanismo, isso desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Isso é extremamente importante para nós pensarmos o quanto que é amplo essa questão. O quanto que é importante para nós determinarmos um tipo de tratamento e mostrar muitas vezes isso para o paciente. Eu sempre faço a seguinte comparação, que nós, enquanto seres espirituais, nós somos generais que temos sob nosso comando um grande exército de bilhões e de bilhões de soldados que são nossas células. À medida que existe algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de perturbação, seja dos nossos pensamentos, seja dos nossos sentimentos, isso vai refletir em nosso corpo físico, nesses chamados soldados, que segundo André Luiz são os pequenos animalículos com vida. E vamos lembrar também de Allan Kardec, quando nos coloca que o corpo ele sofre o processo de intelectualização do espírito, essa relação íntima entre o ser espiritual e o seu corpo físico. Enquanto seres espirituais, enquanto generais que se encontram sob um comando, que têm sob seu comando um grande exército, uma vez que existe essa perturbação dentro dessa relação espírito e matéria, espírito e corpo físico, o corpo físico vai responder. E respondendo, vai ter as suas alterações. Ele não vai conseguir ter o equilíbrio necessário, porque o ser espiritual ele se encontra em desequilíbrio, ele não se encontra harmonizado, dentro do campo dos sentimentos, dentro dos seus pensamentos. A partir disso, muitas vezes se faz necessário, sim, a medicação como uso importante. E é essencial trazer isso, a importância da medicação, porque nós sabemos, mesmo dentro do meio espírita, o preconceito que existe em relação aos psicotrópicos, porque diz que nós somos seres espirituais e não se faz necessário o uso das medicações. E são diversos os casos, por exemplo, dentro da minha experiência, que eu tenho tido a oportunidade de atender. Pessoas que chegam num extremo de um processo depressivo, muito mal, já com ideação suicida importante, planejamento, e que precisam chegar nesse extremo para chegar até o profissional para que possa auxiliá-lo do ponto de vista medicamentoso, porque acreditam que isso não é importante. E quando se pensa na questão espiritual, se pensa basicamente em obsessão, se esquecendo que nós, enquanto seres espirituais, todos os nossos problemas são espirituais, porque essencialmente nós somos uma alma, somos seres espirituais.
perturbado uma vez dos sentimentos, perturbado de nossos pensamentos, esse impacto sobre o nosso corpo físico vai trazer alterações em que nós não temos condições de manter essa harmonia da parte orgânica. E aí a medicação, ela entra como um importante instrumento de auxílio. Não que vai curar, não que vai resolver nossos problemas, nada disso, mas mais vai nos trazer, do ponto de vista orgânico, o equilíbrio necessário para que nós, enquanto seres espirituais, busquemos o que é realmente importante para a nossa mudança, para a nossa transformação íntima. Se eu percebo que fisicamente eu não estou bem, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu não consigo abrir o meu campo mental para coisas novas, mesmo para a questão da espiritualidade. Como se brinca, eu não vou falar de espiritualidade para alguém que está infartando. Se eu falar de Deus, provavelmente ele vai pensar que ele já está partindo, certo? Então, assim, é importante a abordagem da questão da espiritualidade, extremamente importante, a partir do momento também que ele esteja melhor fisicamente, organicamente. Ele vai alcançar esse equilíbrio, ele vai ter melhores condições de poder perceber, se abrir a coisas novas nesse sentido. E poder sustentar a sua melhora. Isso é muito importante. E a incidência obsessiva, sim, ela ocorre, ela pode ocorrer, principalmente quando nós temos um descontrole da aparelhagem psíquica. Estamos vulneráveis à aproximação de entidades que, naquele momento, acabam piorando o nosso estado mental. Mas não necessariamente que ela seja a causa daquele transtorno depressivo, pensando que as questões espirituais são essencialmente obsessivas. Não, de jeito nenhum. A obsessão, ela funciona como um fator de estresse, ela pode funcionar como um fator desencadeante, mas que já existe em nós algo que tem nos perturbado do ponto de vista emocional, cognitivo e assim por diante, abrindo um quadro, assim, um transtorno depressivo e facilitando a aproximação de entidades que acabam perturbando o nosso estado. A mente desencarnada atuando sobre o espírito enfermo, piorando, como nos coloca o Dr. Bezerra de Menezes também, no seu livro A Loucura sob Novo Prisma, piorando o nosso estado mental, trazendo descontrole de nossa aparelhagem psíquica, colocando o transtorno depressivo ainda mais grave, e aí podendo surgir, por que não, dentro daqueles quadros mais graves, os sintomas psicóticos, de alucinações auditivas, visuais, delírios e assim por diante. Na questão do tratamento, tendo essa visão da questão biológica, como algo extremamente importante, já que somos espíritos encarnados, a farmacoterapia é muito importante, temos aí os antidepressivos avançando, cada vez mais pesquisas importantes, direcionando aí para tratamentos cada vez mais eficazes. A psicoterapia, dos mais diversos tipos que existem, também como uma ferramenta importante de auxílio. Em casos muito graves, a eletroconvulsoterapia, chamada eletrochoque, às vezes é interessante, mas isso dentro de uma visão essencialmente reducionista. Se pensássemos nós, enquanto seres apenas materiais, limitados aí por um sistema nervoso central e assim por diante, poderíamos parar por aqui. Farmacoterapia, psicoterapia, eletroconvulsoterapia, algumas outras terapêuticas. Mas sabemos que nós, enquanto seres espirituais, seres complexos, nos quais podemos nos utilizar de outras terapêuticas, temos aí também a fluidoterapia, enquanto espíritas, passe algo fluidificado, que nos auxiliam muito nas chamadas estruturas sutis, o perispírito enquanto evotório sutil da alma, o corpo mental enquanto evotório sutil da mente e assim por diante, homeopatia, acupuntura, outras terapêuticas que são interessantes dentro de um processo depressivo, seja num transtorno mais leve, moderado ou grave e assim por diante. A fluidoterapia é extremamente importante, mas sobretudo o Evangelho, as informações de Jesus, aquelas que verdadeiramente nos transformam. Como disse todo o resto, no que diz respeito à farmacoterapia, no que diz respeito mesmo à fluidoterapia, o quanto que ela nos auxilia, nos serve como instrumentos importantes de auxílio. Mas quando se fala em cura, quando se fala na melhora verdadeira, sustentada, nisso devemos pensar no Evangelho de Jesus. As informações que ele nos traz, através principalmente dos seus exemplos, em que vamos ter uma melhora sustentada, uma transformação verdadeira. Essa cura se dá essencialmente pela internalização desses valores, pela internalização daquilo que ele nos coloca como modificadores de nosso estado vibracional, como uma busca maior de nossa transformação íntima. Dentro dessas considerações que eu quero trazer, por tudo aquilo que foi apresentado, mostrando que a depressão, enquanto um transtorno psiquiátrico, é um problema de saúde pública, um problema importante em que se faz necessário cada vez mais
uma abordagem de prevenção e promoção de saúde, que resulta de uma complexa interação de fatores, como nós vimos, as questões genéticas, biológicas, psicológicas, ambientais e assim por diante. Porém, como nos coloca Clarencio em Nosso Lar, a sua gênese encontra-se nas profundezas da alma, a importância de aprofundar isso tudo. E que o espírito enfermo acaba refletindo nas suas estruturas sutis as perturbações mentais desta e de outras existências, colocando as leis da reencarnação como algo importante. E que a verdadeira cura vai se dar pela internalização e vivência dos valores morais do Cristo. Quando falamos em cura, devemos falar em cura no campo do espírito, naquilo que realmente pode nos transformar, na busca do bem, na busca do amor, na busca desses sentimentos maiores. E como ele nos coloca sempre, que bem-aventurados sejam os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Nos mostrando que sempre temos em Jesus um amigo seguro, que nos auxilia constantemente, em todo momento de sofrimento, em todo momento de dor. E dentro do processo depressivo, como foi apresentado, a busca da espiritualidade, a busca da compreensão do Evangelho do Cristo, na internalização em nosso coração, buscando assim a mudança de nossos padrões, a mudança de nossos hábitos, a mudança de nossos comportamentos. Tudo isso vai nos levar a uma melhora que seja sustentada, adoecendo cada vez mais e buscando a verdadeira cura no campo do espírito. Tudo que tem sido apresentado aqui é extremamente importante. Eu só queria trazer essa fala de Emmanuel em relação àquilo que Paulo nos coloca. A ciência incha, mas o amor edifica. Dizendo que a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, ou seja, a ciência bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado, nos colocando a importância, sim, da ciência, a busca desse conhecimento em que nós estamos tendo a oportunidade de encontrar aqui neste evento grandioso. A ciência aliada à espiritualidade, a busca da verdadeira compreensão, enquanto nós, seres espirituais, que não estamos reduzidos às leis biológicas, mas algo muito mais amplo, as leis universais que conspiram sempre a nosso favor, mas como nos coloca Paulo, como nos coloca Emmanuel, a importância da busca do amor. Esses momentos em que nós temos a oportunidade de buscar esses conhecimentos científicos à luz da espiritualidade, também são momentos importantes de confraternização, nos quais temos, no sentimento maior do amor, a busca da verticalização de nossos sentimentos mais íntimos, de tudo aquilo que já compreendemos, para que possamos alcançar o que? Cada vez mais a nossa melhora íntima, a nossa transformação. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e que possamos assim aproveitar cada vez mais este momento dentro desse sentimento maior que é o amor, para que busquemos a nossa transformação e a energia para as lutas no nosso dia a dia. Obrigado.